Olá a todos e todas. Me chamo Maria Genaílze de Oliveira Ribeiro Chaves. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Linguagens e Saberes na Amazônia, da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. Sob a orientação do professor Dr. Francisco Pereira Smith Júnior, vos apresento este trabalho intitulado A Temática da Tortura no diálogo entre os contos O Fato Completo de Lucas Matesso e O Leite em Pó da Bondade Humana. Diante disso, a presente pesquisa consiste numa análise interdisciplinar e intertextual da tortura presente nos contos O Fato Completo de Lucas Matesso, de José Luandino Vieira, e O Leite em Pó da Bondade Humana, de Haroldo Maranhão, em que, ao ler os textos, percebe-se que os autores relatam as atrocidades sofridas em cárcere no período da ditadura militar no Brasil e do salazarismo na Angola. Nesse sentido, o objetivo desta análise está em apresentar um diálogo entre as torturas nos contos, o qual especificamente adentra-se à literatura de testemunho para melhor refletir esse assunto. O método utilizado nessa abordagem é o da literatura comparada, em que Machado e Pagô relata que é necessário compreender que este método baseia-se em função da capacidade crítica que o pesquisador tem em relação ao objeto estudado, que em hipótese alguma deve deixar de considerar a relação que há entre o real vivido e o que há nos textos, além de considerar a realidade historicamente determinada, em que utiliza a integração de estudos diferentes, interdisciplinaridade e a integração entre os textos, que é a intertextualidade, para assim repensar a sua maneira e idealizar a literatura e como se escreve a história literária. Adentrando os estudos acerca da literatura de resistência e de testemunho, tem-se as teorias de Seligman Silva. Segundo ele, a questão do testemunho tem sido cada vez mais estudada desde os anos de 1970. Para evitar confusões, devemos deixar claro dois pontos centrais. Ao invés de se falar em literatura de testemunho, que não é um gênero, percebemos agora uma face da literatura que vem à tona na nossa época de catástrofes e que faz com que toda a história da literatura, após 200 anos de autorreferência, seja revista a partir do questionamento da sua relação e do seu compromisso com o real. É nesse viés que se tem na literatura, a partir do século XX, um novo olhar às realidades catastróficas que se sucederam nesse período, em que surge uma nova versão aos acontecimentos. É nesse sentido que os escritos também se reconfiguram enquanto ficção, trazendo à tona a literatura de teor testemunhal, e que, segundo Bose, a escrita resistente não resgata apenas o que foi dito uma só vez no passado distante, e que não raro foi ouvido por uma única testemunha. Também o que é calado no curso da conversação banal, por medo, angústia ou pudor, soará no monólogo narrativo, no diálogo dramático. E aqui são os valores mais autênticos e mais sofridos que abrem caminho e conseguem aflorar a superfície do texto ficcional. É nesse sentido que se pode dizer que a narrativa descobre a vida verdadeira e que esta abraça e transcende a vida real. A literatura, com ser ficção, resiste à mentira. É nesse horizonte que o espaço da literatura, considerado em geral como lugar de fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente. Diante disso, é necessário também que se apresente os autores aqui estudados. Primeiramente, tem-se Luandino Vieira.
José Vieira Mateus da Graça, cujo pseudônimo é José Luandino Vieira, foi um escritor luso-angolano nascido em Vila Nova de Orém, Portugal, em 4 de maio de 1935, o qual, com menos de 2 anos de idade, juntamente com seus pais, mudou-se para Angola. Segundo Laban, no início da Guerra Colonial, em 1961, ele passou a fazer parte do Movimento Popular de Libertação da Angola, tornando-se um participante na luta armada contra Portugal. Porém, em 1959, esteve detido pelo PIDE por ter se manifestado contra a ditadura salazarista. Fora nesse período que Luandino escreveu sua obra de contos Vidas Novas, o qual está incluso o conto O Fato Completo de Lucas Mateus. Em Belém do Pará, no dia 7 de agosto de 1927, nascia um dos maiores escritores paraenses amazônicos pós-moderno, Haroldo Lima Maranhão. Ele é filho de João Maranhão e neto de Paulo Maranhão, dono do maior jornal do norte do país durante toda a primeira metade do século XX, conhecido como Folha do Norte. E ele é falecido no dia 15 de julho de 2004, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Segundo Alves, Maranhão, em seu texto, assume uma posição irônica e um escritor que acaba por despedaçar o que até então estava estabelecido. E para isso, ele acaba por fazer um discurso literário que problematiza os fatos históricos que aconteceram no seu período de vida, assim como ele acaba também retomando fatos que já ocorreram no Brasil. Sua escrita tem uma descrição memorialista e irônica, que de maneira relativa transcende aos seus discursos. Diante disso, adentrando as obras e as cenas de tortura, enfatiza-se aqui a violência que eram tratados os presos políticos tanto na Angola quanto no Brasil. No conto de Luandino Vieira, tem-se uma violência mais braçal, enquanto a obra brasileira de Haroldo Maranhão relata algumas das máquinas ditatoriais que eram utilizadas. Diante disso, tem-se o trecho do conto O Fato Completo de Lucas Mateus, que relata o seguinte: mas os homens não desistiam, gritavam dentro das orelhas dele. O ajudante não parava de bater e Lucas Mateus queria mesmo era se lembrar, gostava ainda de saber o que era essa conversa do bilhete, mas nada que lembrava mesmo, só as palavras do chefe, as chicotadas do ajudante, berros, o fato completo, o fato, onde vem o bilhete. O chefe agarrou no balde de água e despejou outra vez na cabeça ensanguentada, no corpo rasgado de Lucas Mateus. Por fim, uma outra citação que evidencia a tortura é: a dor era muita, a pisar-lhe em todo o corpo. 3 meses de castigo e fome, pancadas e conversas, tinham-lhe custado aguentar ficar calado com o nome de Domingos. Mas nessa hora, olhando a luz amarela do azeite palma no fundo da panelinha, a dor fugiu, voou, as lágrimas eram só a água sem raiva que tinha bebido no Lucala. O jindugo do doer das feridas era ainda esse jindugo vermelhinho, que lhe mirava das costas do peixe. Nesse conto, tem-se 2 pontos que levam o personagem Lucas Mateus a ser torturado. O fato de ele esconder o paradeiro do seu chefe, Domingos, que é o líder do movimento contra o governo opressor. E o outro fato está no Lexo Fato Completo, que na Angola trata-se de um prato e em Portugal trata-se de uma roupa, causando a falta de diálogo entre torturado e torturador. Na obra de Haroldo Maranhão, a gente percebe uma linguagem abjeta, ou seja, que tenta aproximar-se da realidade dos torturados na ditadura militar, com termos baixos e animalescos, para fazer com que o leitor se sinta, na verdade, essa repulsa e a necessidade de compreender como
como se deu esses atos de violência, como se pode perceber nos trechos abaixo. O filho da puta agarrou-me pela camisa com a mão esquerda, levantou-me do soalho como se levantasse um menino e derrubou-me, um soco no centro da cara. A dor não sei como suportei, que o golpe trazia o peso e a potência da raiva. O sangue vazava do nariz e invadia minha boca. Eu resfolegava feito um bicho morrendo, e quando aspirava entravam golfadas mornas, que em seguida refluíam, ensopando e tingindo a camisa. Rolei e de bruços com as mãos protegi as orelhas e a fonte. Retesei as pernas para resguardar o sexo, iludido de que a providência evitasse tudo ou mais. Outra citação que elucida também esses atos violentos. Quando me relaxava, certo de que no chão ficaria em algum repouso, recebo patada no rim esquerdo, outra, mais outra, de todos os lados punhar de couro quase rompendo minha carne. Meus dentes, sem explicação, não se partiam, pressionados uns sobre os outros, cimentados ou soldados, para não deixar fugir os gritos que socava na garganta. Não urrava a cada pontapé e gemia, gemido só por mim percebido, quando um coice me acertou no calcanhar nu, irradiando descarga elétrica até a nuca. A perna perdeu o comando, foi afastada. Voltaram-me o peito para cima, enquanto vibravam pancada no escroto, que me desacordou. Bom, então diante daí a gente vê esses atos de violência no conto de Haroldo Maranhão, e aqui a gente pode enfatizar justamente essa clareza de detalhes em que o autor ele tenta colocar nos seus escritos o mais verossímil possível como esses atos aconteciam. E é por isso que ele acaba se usando de termos que vêm justamente enfatizar, como patada, rompendo minha carne, urrava. Essas palavras é uma forma de escrita de Maranhão que vem justamente tornar mais claro como essas violências aconteciam. Então, assim, diante desses trechos, dessa análise desses trechos das obras retratados acima, gostaria de enfatizar uma citação de Cândido, o qual, segundo ele, esses estudos, esses trechos, portanto, eles se manifestam-se de maneira mais visível ao definir a posição social do artista, bem como na forma e conteúdo da obra e do seu meio de transmissão. Eles marcam, em todo caso, os 4 momentos da produção, pois o artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-o segundo os padrões de sua época, escolhe certos temas e usa certas formas, e a síntese resultante age sobre o meio. Então, é justamente essa situação que eu quero evidenciar. Haroldo Maranhão e Luandino Vieira, os artistas, no caso, através de uma necessidade interior, da realidade que que estavam inseridos, ou até mesmo seus amigos estavam inseridos. Ele cria uma orientação segundo os padrões da época, ou seja, segundo o que eles viviam, que eram essas ditaduras, que eram esses governos opressores, e a partir de uma temática no qual a da tortura, que também pode se encontrar a situação de um corpo torturado também dentro desses contos, pode ser outra temática, a violência em si. Ele usa dessa temática e da forma da vida através de uma literatura de teor testemunhal, que são os contos, e ele publica essas obras, faz com que elas possam agir sobre o meio, faz com que elas possam ter um resultado. No meu caso, resultou em uma análise reflexiva e também pode resultar como um choque aos seus leitores. Então, é justamente isso, esses textos eles passam a ter vida, eles passam a causar um choque em seus leitores.
Então, diante disso, a gente sabe que a gente está lidando com a temática da tortura. E então, acerca dos contos e a temática, é necessário que compreenda-se que pode-se conhecer variados meios de tortura e seus sentidos. As formas que ela assume dependem de cada momento. Elas podem ser funcionais ao poder específico que as aplica. Essas formas atuais de tortura permitem dar pistas que compreendem as transformações do poder político, ainda que seja de uma maneira muito preliminar. A sua primeira função está na intenção de iniciar no prisioneiro uma ilegalidade estatal, marcando sobre o seu corpo as novas regras, impondo limites e respeito ao mundo e sobre o direito de protegê-lo. A sua segunda função está ligada à intenção de obter informações úteis que o preso sequestrado pode ter. Este foi o objetivo que a tortura atuou de maneira mais eficiente. Outro ponto de atuação da tortura é quanto à sua atuação como uma mensagem de aviso a todos, já que através das vítimas cria efeitos sobre a sociedade. Então aqui a gente tem uma citação de Calveiro, parafraseado, que ela vem elucidar justamente o porquê de se torturar. Ela vem trazer esses 3 pontos sobre a tortura, em que ela pode estar regada ao poder político, que é justamente uma situação que a gente encontra nesses contos, que está regada a um poder político, está regada a uma situação de proteção, como Lucas Mateus, ao proteger quem é o Domingos, ou então até mesmo no conto de Haroldo Maranhão, quando o personagem não nomeado também é interrogado para se saber quem é baiano, e ele não sabe quem é o baiano, e também a tortura, que ela pode estar arregada a uma situação de criar um efeito sobre a vítima e sobre a sociedade. É como se fosse uma forma de torturar alguém para servir como exemplo para os outros. Então, diante disso, a gente pode concluir essa análise. E a partir daí, ao analisar os contos O Fato Completo de Lucas Matesso, do escritor angolano-africano José Luandino Vieira, e o conto Leite em Pó da Bondade Humana, do escritor paraense brasileiro Haroldo Maranhão, percebe-se que ambos os autores, através dos seus escritos, testemunham a realidade vivida por presos políticos em seus respectivos países, Angola e Brasil, em um período ditatorial que foram os finais do século XX. Diante disso, tem-se nos contos o testemunho marcado pela violação do corpo e da alma, nascendo dessa forma a experiência traumática e, concomitante a isso, gerando também a descrição da dor, das vivências que foram imprimidas ao corpo através da temática da tortura, através da violência. E assim a literatura de testemunho, especificamente a literatura de terror testemunhal, ela entra como meio de fazer justiça aos traumatizados, o qual os dá a possibilidade de narrar o que vivenciou, dando voz aos marginalizados e oprimidos. Aqui estão as referências utilizadas nessa análise e obrigada pela atenção.